Veja só, Leandro. Deixa eu te contar uma coisa. Não precisa. Não, cara, depois você coloca aí no ponto. Isso, deixa eu te contar uma coisa que eu acho legal, né? Assim, eu acho legal porque são coisas pessoais. Quando eu entrei num curso de filosofia, eu me decepcionei com o curso em si, né? Porque eu imaginei, na minha ingenuidade, nos meus 18 anos, 17 para 18 anos, que um curso de filosofia formaria um filósofo. Que você sairia de lá um filósofo. Quer dizer, depois de ter cursado alguns anos ali, 4 anos era na época, né? E é claro, isso fruto da minha imaturidade, da minha ignorância, do desconhecimento e tal. Aí eu percebi imediatamente que isso não... que nenhum curso de filosofia pode formar um filósofo. Né? Filósofo no sentido pleno do termo. Alguém que escreve obras de filosofia, livros de filosofia. E eu fui constatando outras coisas também. E a que me deixou mais espantado era a ausência histórica de iniciativas de criação filosófica entre nós. Então, quando a gente estuda a história da filosofia, da repercussão que teve a filosofia no Brasil, o que a gente percebe é uma sucessão de autores e tal, sem nenhuma pretensão de serem filósofos. O único objetivo, aparentemente, deles era conhecer a filosofia, divulgar a filosofia, interpretar autores, né? Era como se fosse se pincelar um verniz de conhecimento filosófico. Né? E ainda se a gente contar com a circunstância de que os cursos de filosofia efetivamente foram criados no Brasil, né, na sua grande maioria, a partir dos anos 40, né, portanto, é muito recente. Né, então, essa situação era uma situação natural, né, de expectativa dentro da cultura. Né, uma cultura ainda bastante precária, limitada, né, e os cursos de filosofia não poderiam ser diferentes. Bom, mas eu, né, ingenuamente, me tornei muito ambicioso com a filosofia. E eu me propus existencialmente tentar ser um filósofo. Veja, é uma aventura, né? E para mim se tornou uma espécie de aventura existencial. A questão fundamental era a seguinte, mas primeiro, o que é ser filósofo? O que significa, existencialmente, alguém ser filósofo? E a mais complicada das questões, seria possível ser filósofo dentro da cultura de língua portuguesa, da cultura brasileira, né? Alguém morando no meu caso, né, só situando geograficamente, alguém que mora, né, na cidade de Curitiba, quer dizer, na periferia da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil, na América do Sul, na América, né, quer dizer, e nesse momento histórico, nessa época histórica. Né, será que seria possível ser filósofo nessa conjuntura, nessa circunstância? Né? E o que deveria ser feito, o que poderia ser feito para que alguém se tornasse filósofo nessa situação? Então, definir o que era filósofo, saber se era possível ser nessa situação específica e o que deveria ser feito para que isso se concretizasse. Então, esse era o problema. Né? Essa questão me absorveu ao longo de toda a minha vida.
Desde ela assim, começa com a opção pela filosofia, né? Portanto, antes da universidade, e se intensifica depois da universidade. E veja só, né? Eu cheguei a algumas conclusões, né? Eu consolidei algumas ideias a respeito disso. Primeiro, né, eu demorei vários anos para tentar entender o que era ser um filósofo. Né? E veja, e tem algumas características que são muito específicas e muito próprias de alguém que possa ser designado de filósofo. Porque é o seguinte, veja só, na nossa cultura, basta que alguém faça um curso de filosofia que ele é denominado de filósofo. Né? É uma noção comum, corriqueira. Ele fez o curso de filosofia, portanto, ele é um filósofo. É claro, essa é uma atribuição ingênua, esse é um rótulo que não é compatível só com o fato de alguém haver cursado o curso de filosofia. Né? Isso não é suficiente. Uma outra coisa que é comum também é uma completa ausência de uma noção precisa a respeito do que é filosofia. Né? Então, veja, não se sabe efetivamente o que é um filósofo e também não se sabe o que é filosofia. Isso pensando no sentido mais genérico, né, daquilo que a gente pode constatar, os usos da palavra, as designações com as quais nós podemos tomar contato dentro da nossa cultura. Bom, o que eu fiz? Eu acabei definindo, para mim, o que é ser filósofo. Né? Que a noção é bem simples, né? Mas é extremamente significativa, que é a seguinte: só pode ser considerado, só pode ser chamado, só pode ser designado de filósofo o indivíduo que elabora uma doutrina, um pensamento filosófico próprio. Se ele não tiver uma doutrina filosófica que ele mesmo tenha pensado, que ele mesmo tenha elaborado, não lhe cabe o título, a designação de filósofo. Então, essa é a condição fundamental. Tem que ter um pensamento próprio, uma elaboração própria. Veja, quando alguém se propõe a fazer uma elaboração filosófica própria, incide necessariamente com o problema da criatividade. Até que ponto aquilo que você está pensando, que você está produzindo, que você está refletindo, pode ser considerado criativo. É muito difícil, né, para o próprio indivíduo ter este parâmetro. Eu acho que dificilmente você pode ter a presunção, algumas noções que digam, não, acho que isso daqui é diferente, isso aqui é novo. Ou ao menos isso aqui eu nunca vi ninguém dizer. Isso aqui eu nunca vi ninguém pensar. Né? E, então, poderia dizer o seguinte: dificilmente alguém sabe que é criativo, ou que tenha plena lucidez, clareza. Não, eu sou criativo, eu fiz alguma coisa criativa, inovadora, diferente, que revela, né, efetivamente o uso da inventividade racional. Eu acho que isso dificilmente alguém pode ter. Né? Não sei. Né? Às vezes eu acho que tenho e às vezes eu acho que não tenho. É uma oscilação em relação a isso. Uma outra coisa, né? E é consequência direta dessa concepção do que seja filósofo. Então, o filósofo precisa ter uma doutrina. Né? Veja, ter uma doutrina é algo totalmente diferente e independente de ter conhecimentos filosóficos. Ou seja, você ter informações históricas, ler vários autores, conhecer o pensamento dos autores, isso é uma coisa importante, não resta dúvida, mas isso isso é uma coisa diferente, é uma atividade diferente da atividade de efetivamente elaborar um pensamento próprio. Né? Bom, e você fique livre para perguntar o que você quiser a qualquer momento. Perguntas aqui. Então tá, vai, comece lá. Mas aí a dúvida, então.
Tá. Eu leio um filósofo. Na leitura, há uma reconstrução, porque tem aquela questão da interpretação. Sim. Eu compreendo perfeitamente e me considero capaz de recriar tudo aquilo. Nesse momento, eu não posso dizer, pelo menos eu tenho a capacidade filosófica, mas eu não posso ser considerado filósofo ainda nesse momento, só porque eu não criei aquilo que eu conseguiria criar. Isso, de certa maneira, né, eu acho que você está certo. Não, veja, o fato de você conseguir penetrar profundamente num determinado pensamento te moldou a mente, a sua inteligência, né, para um aspecto da realidade, né, e se for a obra, foi o pensamento de um filósofo, por um aspecto filosófico da realidade. Né? Então isso demonstra, isso revela que você tem espírito filosófico. Né? Isso já é uma grande conquista do ponto de vista intelectual, do ponto de vista humano. Né? Você imagine, você ser capaz de entender um grande, um profundo filósofo, né? E pensar sobre ele. Isso significa o quê? Que a sua mente se tornou profunda. Ou sobre aqueles problemas, sobre aquelas questões, sobre aquele filósofo, né? Você consegue ter um domínio do seu próprio pensamento. Né? É claro, isso já é um ganho imenso, extraordinário, que deveria ser extensivo também para outros pensadores, para outros filósofos. Né? Então, isso só denota e significa, do meu ponto de vista, que, de fato, se conquistou o espírito da filosofia. Quer dizer, se entendeu que os graus, os níveis, as dimensões de abstração do pensamento filosófico. Né? Quer dizer, é uma mente que já está preparada para entender várias ideias filosóficas. Mas não é o exercício pleno ainda da filosofia, né? Não é. Você consegue constatar aquilo na hora que você cria efetivamente. Isso. Né? Veja só, a grande questão que é a seguinte, veja, nós temos uma tendência a achar que duas coisas. Primeiro, que tudo já foi resolvido, que todos os problemas já foram solucionados, que existem vários filósofos, vários pensadores, e que basta conhecê-los porque eles já resolveram os problemas, etc. E isso é uma ilusão. Isso não é real. É claro que muitos pensadores resolveram muitos problemas, né? Propuseram a solução para muitas questões. Mas, de verdade, de fato, um dos pressupostos da filosofia é exatamente abandonar essa visão de que as coisas já estejam resolvidas, os problemas já tenham sido solucionados. Não existe solução pronta para nenhuma questão filosófica. E o que eu acabei desenvolvendo e pensando é o seguinte, que as próprias questões filosóficas também devem ser criadas. Quer dizer, os próprios problemas só têm sentido para quem os cria, quem descobre o problema. O próprio problema tem que ser inventado, tem que ser destampado de algum lugar. Né? E uma vez elaborado o problema, a solução para o problema tem que ser executada pelo próprio indivíduo que formulou o problema. Né? Nós temos também uma outra tendência, que é de procurar respaldo, ou similaridade com as questões que eventualmente tenhamos formulado. É claro, isso é natural, né? Uma certa insegurança e a necessidade, talvez, de fazer parte de alguma coisa. Né? E por isso muitas pessoas fazem ou usam como recurso buscar respaldar o que estão pensando em outros autores, né? Principalmente em grandes autoridades do pensamento. Né? E me parece o seguinte, veja, os problemas filosóficos, as questões filosóficas, são questões muito próprias, e elas devem ser inventadas, elas não estão prontas. Ora, se você não tem nem questões prontas, como é que você vai poder ter soluções para questões que ainda não existem? Né? Então, a única saída é inventar as próprias questões, né, os próprios questionamentos, elaborar os próprios questionamentos e pensar efetivamente na sua solução.
né, pensar, buscar, né, de alguma forma, a solução para esses problemas. E nas minhas tentativas, veja, de instituir uma doutrina, um pensamento filosófico próprio, né, sobre o qual eu tenho trabalhado há muitos anos, né, tem várias considerações a fazer sobre isso. Primeiro, eu nunca tive preocupação de publicar as coisas que eu estava pensando, porque eu sempre achei que elas não estavam suficientemente prontas. Talvez seja uma espécie de obsessão, né, por uma certa perfeição imaginável, desejável, né? E por isso a minha cautela, né? Nunca tornei público as minhas ideias, as minhas reflexões, os meus problemas filosóficos, né? Embora tenha um material imenso escrito, né? Sei lá, tenho milhares de páginas compostas, escritas, pensadas, mas sem nenhuma preocupação de torná-las públicas. Primeiro, por achar que ainda não estavam suficientemente maduras aquelas ideias. Segundo, porque a filosofia nos coloca numa dimensão de atemporalidade que independe do momento que você publica ou não os seus textos. É claro, é desejável que eles estejam redondinhos, prontinhos, claramente expressos, etc. Mas isso, a publicação não muda muito a condição do próprio texto, das próprias ideias. Elas se tornam, obviamente, a partir de publicadas, acessíveis a, eventualmente, outras pessoas. E, um terceiro ponto, eu sempre achei que as minhas ideias eram muito abstratas, e de fato são, de difícil compreensão, e, portanto, eu não teria leitores. Dificilmente alguém leria aquelas coisas que eu escrevi, aquelas ideias. Então, veja, nenhuma preocupação de publicar, primeiro. Segundo, nenhum anseio de ser lido. E um sentimento de incompletude, de que alguns pontos ainda poderiam ser aprofundados, desenvolvidos, para tornar a coisa mais plenamente desenvolta. Com dimensões, inclusive, maiores, do ponto de vista sistemático. Daí a minha recusa. Mas é uma recusa legítima. Isso não me impediu de trabalhar permanentemente nas minhas próprias ideias, nas minhas próprias reflexões, embora não as tenha tornado público. Veja, quando a gente olha na internet, principalmente no YouTube, onde você tem centenas, milhares de canais de filosofia, você não encontra ninguém falando de pensamento próprio. Falando, eu estou pensando isso, eu estou refletindo sobre isso, esta para mim é uma questão, isso inexiste. Eu procurei bastante, e vi que não tem ninguém que faça isso. É como se houvesse uma espécie de recusa, ou um certo receio de se apresentar como alguém que propõe ideias próprias. E, de fato, isso é uma ousadia. Isso nunca é facilmente bem-vindo e aceitável. Eu não sei, isso desperta um pouco, talvez, de inveja, sei lá, de presunção, revela, talvez, isso é muito comum, dentro dos olhos acadêmicos, na perspectiva acadêmica, uma presunção exagerada, uma imaturidade, uma espécie de charlatanismo intelectual, alguém se propor filósofo. As razões disso eu não entendo quais sejam. O fato que os acadêmicos, em geral, veem esse tipo de iniciativa com muito maus olhos. Isso é uma coisa que não é tolerada por algum motivo. Ou seja, quer dizer que você tem pensamento próprio? Você tem ideias próprias? Você tem uma filosofia própria? Como assim? Quem que você pensa que é? Quem que você acha que possa fazer isso entre nós? Bom, eu talvez até por um certo pudor, uma certa
um certo senso, né, de como isso poderia ser recebido criticamente, e até de maneira, sei lá, imagino, com algum tipo de ofensa, de ironia, né? E para mim, para não me deixar afetar por determinados tipos de críticas, eu falei, bom, eu vou desenvolver. A hora que estiver pronto, é muito mais fácil, né? É muito mais simples. Falei, olha, tá aqui, né? É isso daqui, né? Para ser criticado, vai ter que ser lido, vai ter que ser conhecido, obviamente, né? Mas isso não impede, né, de que alguém tenha essa ousadia, essa atitude. Olha, eu me considero filósofo porque elaborei um pensamento próprio, ou estou em processo de elaboração, né, de uma reflexão própria, né, que ainda está por ser avaliada, né, porque ela, embora ela exista apenas para mim, né, porque eu nunca publiquei, eu nunca tornei público isso, né. E aí é nesse ponto que né, eu vou te fazer uma pequena proposta, né, de nós fazermos as nossas um conjunto de entrevistas ou algo parecido, em que você me permita e você tem a liberdade de me perguntar tudo sobre isso, sobre esse pensamento, ou essas ideias, ou essas reflexões. Veja, e eu acho que isso é legítimo, e isso é possível, e isso, inclusive, é mais significativo, porque não existe nada parecido com isso na internet. Isso eu tenho absoluta certeza, né? Ou seja, alguém se apresentando como filósofo e apresentando ideias filosóficas que ele mesmo tem elaborado. Você fechou o seu fone? Eu acho interessante porque eu vou conseguir pegar a interpretação autêntica. É mais ou menos por aí. Está sendo claro, e eu vou saber se eu estou entendendo, porque tem a comunicação na hora. Então, interessante, sim. Então, isso seria uma ideia, né, para fazer um canal totalmente diferente, né? Porque, assim, a narrativa da história da filosofia, você tem diversas. Sim. Tem uma disseminação muito grande. É claro, embora não estejam suficientemente organizadas, mas você encontra boas exposições, você encontra, inclusive, exposições mais aprofundadas em alguns autores, né? Mas alguém se apresentando, né, colocando ou expondo determinadas ideias filosóficas, ainda com a precariedade da oralidade. Uhum. E esse, para mim, é um outro problema interessante. E eu acho absolutamente essencial e significativo, que é o seguinte, veja só. A comunicação oral, e mesmo usando a imagem e o som, como é o caso dessas filmagens da internet, ela é muito limitada, né? A comunicação oral tem seus percalços, suas limitações, e o pior, né, do meu ponto de vista, uma certa efemeridade, né? Em pouco tempo há uma obsolescência da fala e do discurso improvisado oralmente, né? Por isso há uma tendência natural, né, de todos os vídeos que existem na internet, pensando obviamente no YouTube, que eles sejam, em pouco tempo, eles se tornem obsoletos. Porque a grande maioria trata de questões prementes, né, de questões que estão em voga num determinado momento, numa determinada circunstância, né, questões de natureza social, política, né, algum acontecimento, etc. E, portanto, a maioria, poderia dizer que 90 e tantos % dos vídeos da internet tem prazo de validade carimbado neles mesmos. Alguns duram um dia, alguns duram uma semana, né? A filosofia pretende longevidade, perpetuidade. E a única coisa na filosofia que dá longevidade e perpetuidade é o texto escrito.
Quer dizer, apenas a transmissão literária é que faz com que haja uma sobrevivência da ideia para além da sua efemeridade expressiva, seja oral, seja visual, o que quer que seja. Então, a tendência da maioria dos vídeos da internet é, em função, veja, até do avanço tecnológico, que a sua qualidade fique cada vez menor. Se você olhar vídeos mais antigos, em que os aparelhos de filmagem, de som, eram de uma geração anterior e de gerações anteriores, a qualidade caiu imensamente, o que torna eles absolutamente efêmeros. Bom, mas independente dessa circunstância, talvez até como um mecanismo provisório de divulgação e tal, mas com uma possibilidade de permanência maior, seria válido um canal nesse sentido, com essa perspectiva. Um canal que não vise a efemeridade das circunstâncias, mas que tenha um determinado conteúdo que possa ultrapassar as suas limitações cronológicas e temporais. Quer dizer, ideias que sobrepujem aquela circunstância. Essa seria a sugestão, de fazer vídeos, fazer essas entrevistas e tal, mas abordando questões filosóficas, pensando pensamentos filosóficos próprios, e orientando, no meu caso específico, ou revelando como foi que eu fiz, o que foi que eu estava pensando, o que é que estava por trás, que tipo de questões eu acabei formulando, quais as soluções que eu dei para essas questões, que repercussões elas podem ter do ponto de vista do pensamento filosófico. Aí, nesse sentido, eu acho que a gente pode produzir alguns textos, alguns vídeos mais profundos, diferentes, e com a possibilidade, naturalmente, de toda a espécie de críticas, de observações. E eu acho que esse tipo de vídeo, eles possam ser muito mais influentes, exercer uma influência real, sobre o pensamento de algumas pessoas. Sejam elas jovens ou adultos, nós nunca sabemos quem efetivamente pode ser o espectador dos vídeos que nós produzimos. Mas eu creio que neste formato, a possibilidade de influenciar, de atrair a atenção, de atrair a crítica, seja ela benéfica ou malévola, maléfica, está em aberto. Está posto. Mas para isso, naturalmente, é preciso um longo processo. Não é em apenas um vídeo e tal, mas é uma sucessão, me imagino, relativamente grande de vídeos, em que um determinado pensamento filosófico possa ser externalizado, ainda que com improviso oral, para que eventualmente possa ser conhecido. E depois, eu imagino, já que eu tenho as coisas escritas e tal, publicar isso, junto ou divulgar isso a partir dos próprios vídeos. Uhum. Bom, essa é basicamente a sugestão que eu teria a fazer para você. Fica interessante. Aí você tem o texto já escrito, você expõe no vídeo, a gente faz o diálogo, faz a pergunta e a resposta. Isso, qualquer coisa. E o texto fica abaixo, a pessoa clica para ter acesso. Isso. Eventualmente, sabe o que eu estou pensando? Em transformar isso em livro mesmo. Sim. Quer dizer, ter todos os capítulos e tal, momentaneamente talvez só ter o vídeo. Sim. Mas aí ao término de uma série, de um conjunto... Aí é bom que até a gente discutindo, você já revê o seu livro. Também, também, as próprias ideias. Tá bom. E veja, você vai presenciar aí o nascedouro, a primeira manifestação de um determinado tipo de pensamento filosófico. Uhum.
É claro, passível de toda sorte de críticas, de observações, Vamos. De limitações. Né? E, eventualmente, se aparecer comentários ou algo parecido, né, aos vídeos, sei lá, e aí eu seleciono, vejo o que é que dá para responder, né? As dúvidas, os questionamentos. Então, bom, tem um leque imenso de coisas a serem ditas sobre isso, né? E a gente pode começar por diversos pontos, né? Não vai ter um ponto específico, né? Mas por essa breve exposição, né, já abriria espaço para muitas perguntas, né? Para muitos questionamentos, né? Bom, essencialmente é isso. Tá joia. Não sei, né? Obviamente isso é uma sugestão, né? A gente pode acumular esses vídeos e, num determinado momento, começar a postá-los. Não, você decide. Uhum. Aí, só a gente tem que fazer os vídeos curtos, né? Sempre programar assim um tempo para falar, não, vou falar tanto tempo. Mesmo se o assunto for continuar, é bom continuar no outro vídeo. Isso, fazer talvez, por exemplo, esse a gente já está em... Já deu 40 quase. Não, aqui no meu tem 30 minutos, não sei. Então, talvez esquarteje ele em 2 vídeos, sei lá. Para dar um tempo menor. Sim. Bom, não sei, Leandro, essa é uma sugestão. Não, pode ser.